Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente, pois não estou no campo. Mas eu achei que este tema seria interessante, pois pode ajudar muita gente que tem problema com o glúten. Resumindo, eu estou a fazer uma alimentação sem glúten há 2 semanas, mais ou menos. Mais tarde, se eu vir resultados interessantes, eu compartilho com vocês o motivo pelo qual eu estou a fazer a alimentação sem glúten. E fazer uma alimentação sem glúten não é assim tão difícil quanto isso. Há coisas que nós não precisamos delas, desde bolachas, biscoitos, bolos, isso não faz falta a ninguém. Para começar, eu vou mostrar as compras que eu fiz de coisas sem glúten. Para mim, o maior desafio é o pão. Vocês acreditem que eu já testei mais de 10 receitas de pão sem glúten que eu vi na internet e só uma é que deu certo. Mas eu, com a minha teimosia, eu já inventei mais algumas e 2 deram certo. Nós já vamos ver. Só quero deixar aqui claro que o glúten não é o inimigo das nossas dietas, mas sim a quantidade de glúten que a gente come, mas para aquelas pessoas que realmente têm problemas é o inimigo. Mas só para aquelas que têm problemas com o glúten. Eu ouço falar por aí muita coisa que não é bem assim. Se me seguem no Instagram, eu já deixei lá uma receitinha fácil e prática de um pão na frigideira sem glúten, que dá super certo aquela receitinha. Eu vou deixar em baixo o Instagram, se vocês quiserem ir ver. Se estão a chegar agora e estão a gostar do tema, inscrevam-se, deixem um like, que isso é muito importante para o canal. E sem mais demoras, vamos então ver as comprinhas e ver as receitinhas e ver o que é que eu comi nestes últimos dias. Então, todos os produtos que eu tenho aqui são isentos de glúten. São produtos caros, digo já. Não são muito baratos, mas tudo bem. Eu tenho aqui uma opção de cereais para pequeno almoço. Eu encontrei estes, cornflakes. São flocos de milho. Eu coloquei-os aqui num frasco. São assim. Achei que iam ser piores. Mas até se comem bastante bem. É uma opção para quando uma pessoa está com pressa de manhã. Depois, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho massa. Massa sem glúten. Isto é tudo com milho. É feito com milho. Também tenho esparguete. Esparguete isento de glúten. Isto é tudo muito caro. Tenho os noodles, arroz. Também é outra opção. O que tem mais? Farinha maisena, que é feita de milho. Não tem glúten. Fécula de batata. Tenho aqui 2 opções. Podemos fazer bolos, pães com ela. Também tenho polvilho. Polvilho vem da mandioca. Farinha de milho. Não tem glúten. Tenho aqui outra farinha isenta de glúten. Nunca usei esta farinha. Vamos ver o que é que vai dar para fazer. Tapioca. Tenho farinha de linhaça. Farinha de arroz. E tenho flocos de aveia, mas atenção que a aveia também pode conter glúten. A aveia em si não tem glúten, só que ela é processada nas máquinas que passam a farinha de trigo, por isso fica contaminada. Eu procurei esta, que diz aqui mesmo sem glúten, e eu vou transformar isto em farinha. E depois tenho aqui uma opção de pão já pronto. Este pacotezinho de pão custou 3,50 €. Tenho aqui uma fatia porque eu congelei o outro. Mas este pão é bom, parece mesmo pão. Tem cereais. Ó, este pão aqui
é feito com farinha de quinoa, que eu já li para aqui. Eu li aqui semente de quinoa também, semente de quinoa. E tem algumas sementes, tem semente de chia, de papoila, de sésamo. Este pão é bom, parece mesmo pão, só que lá está, é um bocadinho caro. E eu vou tentar fazer aqui algumas opções. Eu vou então transformar os flocos em farinha. Acaba por se tornar mais barato. A farinha é mais cara. Mas quando comprarmos a farinha, temos que ter atenção se diz mesmo farinha sem glúten. Assim tenho a certeza que não tem glúten, apesar que eu acho que aqueles flocos de aveia que se compram também não têm glúten, é só a farinha, mas eu não tenho a certeza. Se alguém souber, diga aí. Pronto, já tenho aqui farinha para fazer o meu pãozinho. Outra coisa que eu agora não posso usar é o meu fermento, que eu faço aqui em casa, porque ele é feito com a farinha de trigo e tem glúten. Então eu comprei este, que é fermento de padeiro para pão, sem glúten. É outra opção. Para a primeira refeição, sem glúten, eu tenho aqui feijão verde e cenoura. Vou precisar de atum. Este é atum natural. Azeitonas, se tiver, senão também dá. Sem azeitonas. 2 ovos e a massa. Deitei o atum. Agora molho é azeite e vinagre, mais nada. Aqui também podemos colocar pimento, tomate. Só vou colocar isto. Está pronta a refeição com massa, já que eu adoro massa. Esta não é exatamente igual, mas tudo bem. Eu vou fazer uma opção de pequeno almoço ou lanche. É muito fácil de fazer. Podemos fazer isto à noite para comer de manhã. É aveia, chia, uma bebida, ou pode ser leite, se não tiverem bebida de aveia. Eu faço isto um pouco a olho, mas se quiserem mais grossinha, tem que deitar menos bebida. Um pouquinho de mel para adoçar um pouco. É só deixar por algumas horas ou então da noite para de manhã. Eu deixei por algumas horas só. E agora coloco um bocadinho de fruta. E está o pequeno almoço ou lanche pronto. E isto é bom. É muito bom. Parece assim um pudim, mas é muito bom. A base das minhas refeições é as coisas que eu tenho da horta e do campo. Tenho ali uma salada com pêssego, os tomates da horta e acompanhei com uma salada de vagem, ovo e arroz. É a refeição de hoje. Vou fazer a primeira receita de pão que deu certo. Vou usar farinha de milho. Vou usar 2 medidas daquela ali. Serão mais ou menos
400 gramas de farinha de milho e uma medida de polvilho doce. Uma colherzinha de açúcar, porque a farinha de milho é assim um pouco mais amarga. Mas se não quiserem colocar, não coloquem. Sal a gosto, uma colherzinha de chá. O fermento é o fermento biológico seco, que não tem glúten. Um fio de azeite. Um ovo. Faz toda a diferença. E água morna. Eu tenho ali uma medida. E vamos dar o ponto. Pode ser necessário um pouco mais de água. Esta massa fica parecida com a massa de bolo. Conseguem ver bem, não conseguem? Estão a ver? Parece mais bolo do que pão, mas é pão. E é bom. Vou já deitar a massa na forma. Ali está untada, enfarinhada, mas pode ser com papel vegetal. E vamos deixar crescer ali. Por 30 a 40 minutos temos que ir vigiando. Eu coloquei aquela película, mas não é necessário. Depois, nas experiências seguintes, vi que não é necessário, porque assim tem a tendência a cair um pouco o pão. O forno já está quente, a 200 graus. Cozeu por 30 minutos, mais ou menos. Temos que ir vigiando, depende do forno. É ir colocando o dedo ou um palito. Vou partir para vocês verem como fica. Eu gostei muito desta receita, mas ainda gostei mais da próxima, que vem aí. Mas esta dá certo. Fica fofo, com uma textura boa, um sabor bom. Se quiserem que fique mais alto, ou dobrem a receita, ou então uma forma mais pequenina. Mais uma receitinha sem glúten. Eu estou a fazer pataniscas de atum. A receita está direitinha no canal. Só que em vez de usar farinha de trigo, usei farinha de aveia e farinha maisena. Foi o que eu usei. O resto é tudo igual. Eu vou deixar no final do vídeo a receita das pataniscas. É uma receita que vale muito a pena fazer, eu faço muitas vezes, principalmente quando faço piqueniques, viagens, eu gosto de levar. E depois podemos guardar por vários dias no frigorífico. E rende bastante, melhor ainda. Mais uma refeição, esta já saiu aí em vídeo. Que é uma salada russa com ervilhas. Tenho também ali vagens e também tinha carne. Vou testar uma receita de bolo fácil que eu vi, que são 4 ovos. É meio copo de óleo, mas eu vou usar azeite. Uma embalagem de coco ralado, 200 gramas. E 200 gramas de açúcar amarelo. Raspa de limão, 200 ml de leite e 200 gramas de farinha maisena e uma colherzinha de chá de fermento. É só misturar tudo e levar a cozer durante uns 30 a 40 minutos, depende do forno, a 180 graus. Depois, para o bolo não ficar tão seco, eu aqueci um bocadinho de leite
com 2 colherzinhas de açúcar e vou deitar ali sobre o bolo para ficar um bocadinho mais úmido. Deixei o bolo embeber um pouco o leite. Agora vou tirar para um prato. E o que é que eu achei do bolo? O bolo tem um sabor bom, ficou umidozinho como eu pensava. Tem a tendência a desfazer-se um pouco, a relar um pouco, mas deve ser normal, porque não tem farinha de trigo, não é? Farinha maisena e o coco, mas é uma boa opção, é bom. Outra refeição que eu fiz por estes dias também saiu em vídeo, que é uma salada de arroz, com tudo o que a gente gostar e o que tiver em casa. Bem, eu já estava aqui a fazer um pãozinho e lembrei-me e fui buscar a câmara. É mais uma tentativa de pão sem glúten. O que é que eu coloquei aqui? Eu usei esta medida, que é um copo, são 200 gramas mais ou menos, de farinha de milho, uma medida de fécula de batata e uma medida de polvilho doce, que é o que eu tenho aqui. Usei também fermento em pó para bolos, uma colherzinha de chá. Já tinha dissolvido meia saqueta deste fermento de padeiro em água. Usei também um ovo e uma colherzinha de sopa de açúcar. Isto não é preciso bater nem amassar. Eu juntei água morna até dar este ponto. É este ponto de bolo. É mais massa de bolo do que de pão. Agora vou colocar numa forma. E eu não disse, mas também coloquei sal. Uma colherzinha assim de café de sal. Tenho este tabuleiro aqui com papel vegetal. Vou colocar aqui a massa. E ela vai crescer aqui. Vou deixar descansar por 1 hora. A saqueta do fermento, que eu usei só metade. Estas saquetas trazem 11 gramas. Portanto, umas 5 gramas foi o que eu usei. Passou meia hora, mas eu acho que já vou colocar no forno. Porque ele está a crescer bem. Eu vou colocar no forno a 180 graus. Acabei de tirar o pão. Ele está quente, mas está fofo. Conseguem ver? Ó. Ai, está quente. Ficou douradinho assim por baixo. Está bem fofo. Ó. Daqui a bocado eu já parto. Já posso partir o pão. Olha. Olhem que bonito. E que fofinho. Está bem bonito. Eu vou provar um bocadinho. Ó. Ficou com liga. É bom? É bom, sim, senhora. Posso fazer mais vezes. Mais uma receita que deu certo. Agora o que eu vou fazer, vou partir em fatias e eu vou congelar. Porque eu não como pão todos os dias. E depois ele estraga-se. Então desta forma, eu depois só tiro conforme precisar. Ele pode ficar no congelador 1 a 2 meses. Nós podemos usar esta receita como base e depois acrescentar outras coisas, sementes, nozes, o que gostarem.
Ó, cabe aqui certinho. Prontos. Já tenho pãozinho para 2 semanas, porque eu não como todos os dias. Olhem que coisa boa. Hoje vou ficar por aqui, mas vocês já ficam com uma ideia, que não é assim tão difícil. E o que temos a fazer é comer comida de verdade, comida da terra. Esta é a melhor alimentação. Obrigada pela companhia e até ao próximo vídeo. Tchau!